As 9 palavras esquecidas do anjo da guarda, que trazem prosperidade e fartura para a sua família. Você já se perguntou por que algumas famílias, mesmo enfrentando dificuldades, parecem manter uma luz constante dentro de casa? Como se algo invisível as protegesse, as guiasse, e de tempos em tempos abrisse caminhos de bênção onde só havia escassez. A resposta talvez esteja mais próxima do que você imagina. E ainda mais surpreendente, talvez esteja no que você esqueceu de dizer. Porque há palavras, sim, palavras específicas, que são como chaves celestiais, e que o seu anjo da guarda tenta trazer à sua memória desde os primeiros dias da sua vida. Palavras que carregam poder espiritual, que abrem as portas da fartura, da proteção, da saúde e da prosperidade. E não estamos falando de mantras mágicos ou fórmulas de sorte. Estamos falando de segredos espirituais esquecidos, escondidos em orações sinceras, no silêncio da alma e na sabedoria que não se ensina nas igrejas, mas que o céu nunca deixou de sussurrar. Muitos vivem acreditando que prosperidade é apenas acúmulo de bens, que fartura é uma mesa cheia de comida. Mas a verdadeira prosperidade que vem do alto é algo mais profundo. Ela envolve harmonia espiritual, portas abertas no invisível, proteção divina contra perdas e ataques, além de uma paz que se instala onde antes havia apenas angústia. O seu anjo da guarda conhece esse caminho. Ele não foi enviado para ser um enfeite teológico, nem uma ideia abstrata. Ele está presente, atento e age como um guardião silencioso que carrega, entre suas missões, a tarefa de proteger sua família e conduzi-la à plenitude, inclusive material. Mas para isso ele precisa que você recorde palavras esquecidas que abrem as portas do invisível. Talvez você tenha vivido situações em que tudo parecia travado. O dinheiro não rendia, as oportunidades escapavam e até a convivência dentro do lar se tornava pesada. Nessas horas é fácil acreditar que Deus se afastou, que a bênção foi embora. Mas e se eu te dissesse que nessas horas o seu anjo da guarda estava mais presente do que nunca? Que ele não recua, mesmo quando tudo parece ruir, ele apenas espera que você fale. Não qualquer coisa, mas aquilo que o liga novamente à missão que ele recebeu no dia do seu nascimento, te conduzir à luz, à vida abundante, à proteção invisível. E ele faz isso através de palavras, palavras esquecidas, palavras que talvez você nunca tenha pronunciado, mas que hoje, neste vídeo, serão reveladas a você. E aqui vai um aviso importante. O que você está prestes a ouvir não é uma lista de palavras para repetir mecanicamente, nem uma fórmula mágica para a riqueza instantânea. Nada disso. O que você vai descobrir são frequências espirituais escondidas em palavras que, quando ditas com fé e coração sincero, alinham o seu espírito com os desígnios do céu. E quando essa conexão se fortalece, a prosperidade não apenas chega, ela permanece. Por isso, assista até o final, porque cada palavra revelada é como uma vela acesa em meio à escuridão. E à medida que você for ouvindo, algo dentro de você e dentro do seu lar começará a mudar. Você vai sentir, você vai perceber, você vai lembrar que nunca esteve sozinho e que o seu anjo da guarda sempre esperou esse reencontro. Há palavras que não são ditas com a boca, mas com a alma. E uma dessas palavras que talvez você tenha esquecido, ou talvez nunca tenha aprendido a usar, é a palavra entrega. Sim, entrega. Não como sinônimo de desistência, mas como um ato profundo de fé, uma liberação interior de tudo aquilo que pesa, que bloqueia, que prende o fluxo da vida em sua casa. Quando você não se entrega, quando segura com força o controle das coisas, mesmo sem perceber, está impedindo que o anjo da guarda assuma seu lugar, porque ele só pode agir onde há espaço, ele só pode mover onde há confiança. E isso começa quando você pronuncia essa palavra por dentro. Entrega é o início de toda a cura espiritual. É o solo fértil onde a semente da prosperidade pode ser plantada. E talvez seja justamente isso que está faltando. Você parar de carregar tudo sozinho. Porque enquanto você insiste em controlar tudo, em resolver tudo, em calcular cada passo,
O céu observa em silêncio, esperando que você se canse. E quando isso acontece, quando a alma se esgota, muitas vezes você cai de joelhos. Não por fraqueza, mas por necessidade. E é ali, naquele momento de rendição, que o anjo da guarda se aproxima com mais força, porque é nesse ponto que a entrega verdadeira acontece. Não uma entrega superficial, mas uma entrega que vem acompanhada de uma oração silenciosa. Eu não consigo mais. Então, toma, conduz, me mostra o caminho. Muitos bloqueios espirituais familiares vêm da resistência em se entregar. Vêm do medo de soltar o que não faz mais sentido. Vêm da insistência em manter relações quebradas, dívidas emocionais e culpas que não são mais suas. E o anjo da guarda vê tudo isso. Ele sabe onde sua alma está presa. Ele conhece as palavras que você precisa ouvir, mas também reconhece aquelas que você precisa dizer. E entrega é a primeira delas, porque é a chave que abre a porta da intervenção divina. Pense em quantas vezes você orou pedindo ajuda, mas logo depois tentou resolver tudo sozinho. Quantas vezes disse amém com os lábios, mas dentro de você ainda havia medo, dúvida, ansiedade. Isso não é entrega. Isso é desejo disfarçado de oração. A entrega real acontece quando você libera tudo. Quando você diz com sinceridade, eu aceito o tempo de Deus. Eu aceito a direção do céu. Eu aceito que o meu anjo da guarda saiba mais do que eu sobre o que minha família realmente precisa agora. E quando essa entrega acontece, a paz começa a se instalar. Pequenos sinais aparecem. As portas começam a se abrir de novo, não por mágica, mas por alinhamento espiritual. O seu anjo da guarda não é um servo que cumpre ordens humanas. Ele é um mensageiro do alto, designado por Deus para te guardar, mas também para te lembrar daquilo que sua alma já sabe e esqueceu. E entrega é o ponto de partida. É quando você deixa de lutar contra e começa a fluir com. É quando você abandona o medo e se conecta à confiança. E é nesse terreno que a prosperidade cresce, porque a prosperidade não é apenas dinheiro. Ela é leveza, é clareza, é a ausência de bloqueios invisíveis que adoecem a alma e contaminam o lar. E tudo isso começa com uma palavra esquecida. E agora respire fundo. Feche os olhos por um momento. Repita em silêncio, não com a voz, mas com o coração. Eu me entrego. Faça isso com verdade e perceba o que muda dentro de você. Porque quando essa palavra ecoa no mundo espiritual, o seu anjo da guarda entende o recado e começa a agir. A segunda palavra esquecida é acolhimento. Não aquele acolhimento que oferecemos aos outros, mas o que deixamos de oferecer a nós mesmos. Porque enquanto você insiste em se julgar, se culpar, se cobrar, está fechando as portas da sua alma para as bênçãos que o céu quer derramar. Prosperidade não entra em corações que estão travados pela rejeição interior. E seu anjo da guarda sabe disso. Ele vê quando você se fecha, quando você repete mentalmente que não é suficiente, quando você se olha no espelho e não consegue enxergar valor, propósito ou beleza. Ele tenta te lembrar, com pequenos toques de luz no seu dia, que você ainda é digno, ainda é amado, ainda é parte do plano divino. Mas como acolher a si mesmo quando tudo ao redor grita o contrário? Quando as dívidas se acumulam, quando a pressão no trabalho sufoca, quando os filhos estão distantes, quando o casamento parece frio. Como? É aí que entra o acolhimento como ferramenta espiritual. Ele não depende das circunstâncias. Ele nasce de uma decisão, a de se olhar com compaixão, de se abraçar com gentileza, de perceber que mesmo machucado, você ainda carrega uma centelha divina dentro de si, que mesmo em meio às falhas, ainda é templo do Espírito. E esse reconhecimento muda tudo, porque onde há acolhimento, há cura, e onde há cura, a prosperidade começa a se mover. O anjo da guarda não pode entrar onde há autoabandono. Ele precisa encontrar uma alma disposta a se enxergar como filha do Altíssimo. E quando isso acontece, quando você finalmente para de se tratar como inimigo e começa a se acolher como alguém em jornada, como alguém em crescimento, algo muda. O céu se movimenta.
A energia ao seu redor começa a se transformar. Pessoas começam a perceber a sua luz. O que parecia estagnado começa a fluir. E isso não é coincidência, é resposta espiritual. Porque a energia que você emana quando se acolhe é completamente diferente da que emana quando se rejeita. E o mundo responde a essa vibração. Quantas vezes você bloqueou bênçãos por não se sentir merecedor? Quantas vezes rejeitou oportunidades por medo de não estar à altura? Quantas portas se fecharam porque, no fundo, você achava que não valia tanto assim? Isso precisa parar. Seu anjo da guarda está cansado de ver você se diminuindo, enquanto o céu sussurra. Você foi criado com amor. Você é imagem e semelhança. Você é parte do reino. Mas essas verdades não chegam até o coração de quem vive se rejeitando. Por isso, acolhimento é uma palavra sagrada. Uma ponte entre quem você é hoje e quem pode se tornar. Acolher-se não é ignorar os erros. É aprender com eles sem se machucar ainda mais. É perdoar-se sem perder a responsabilidade. É estender a mão para si mesmo como faria com um filho perdido. E quando você faz isso, o anjo da guarda se alegra, porque ele sabe, agora há espaço para o milagre. Agora há solo fértil para plantar fartura. Não apenas material, mas emocional, espiritual, relacional. Uma família só floresce quando há um coração acolhido no centro dela. E talvez esse coração seja o seu. Então pare por um instante, feche os olhos e se imagine dizendo a si mesmo: eu te acolho, com tudo o que você é, com tudo o que você já viveu, com tudo o que você ainda sonha ser. Deixe que essa frase ecoe no seu espírito. Deixe que ela reconecte você com o céu, porque é exatamente isso que o seu anjo da guarda está tentando te lembrar. E essa lembrança tem o poder de abrir os caminhos da sua vida. A terceira palavra esquecida é autorização. Um termo que talvez soe estranho para o campo da fé, mas que carrega um poder espiritual imenso. Porque há muitas coisas que Deus deseja fazer em sua vida, muitas bênçãos que seu anjo da guarda está pronto para liberar, mas que só se manifestam quando você autoriza. Sim, autoriza. Porque Deus não invade, Ele espera. Os anjos não empurram, eles aguardam a sua permissão espiritual. E essa permissão não é verbal, é energética. Ela se expressa nas atitudes, nos pensamentos, nas decisões. Você pode orar todos os dias pedindo fartura, mas se dentro de você carrega o medo constante de faltar, você está, sem perceber, bloqueando o agir divino. Sua mente diz sim, mas sua energia vibra não. É como manter uma porta entreaberta, mas com móveis empilhados atrás. A autorização espiritual começa quando há coerência entre o que você fala e o que você sente, entre o que você pede e o que você realmente acredita ser possível. E é aí que entra a missão do seu anjo da guarda, te ajudar a alinhar o coração com a verdade divina, te lembrar que você é filho, não mendigo, que você tem herança espiritual, que não está pedindo migalhas, mas apenas acessando o que já te foi prometido. Muitos vivem debaixo de um padrão de limitação que foi herdado, aprendido, repetido por gerações. Palavras como "isso não é pra gente", "riqueza não combina com espiritualidade", "a vida é dura", foram plantadas na infância e continuam moldando a realidade de forma invisível. E sabe qual é o problema? É que o céu respeita o que você acredita. Se você acredita que não pode, não vai. Se você acredita que não merece, não recebe. Por isso a autorização é tão importante. Quando você rompe com essas mentiras e diz para o céu: eu aceito, eu recebo, eu me abro para viver a prosperidade que Deus tem para mim. Algo muda, uma chave gira, e o que antes estava trancado começa a fluir. Seu anjo da guarda precisa da sua permissão para agir em áreas que você manteve trancadas por muito tempo. Talvez você nunca tenha dito em voz alta: anjo, eu te autorizo a agir na minha vida financeira, a limpar os bloqueios, a abrir os caminhos, a quebrar os pactos invisíveis de escassez que foram feitos antes mesmo de eu nascer. Mas esse tipo de oração tem poder. Ela libera, ela ativa, ela movimenta o mundo espiritual de forma concreta.
porque tudo que é reprimido no mundo emocional vira peso no mundo material. Tudo que você reprime vira bloqueio. E tudo que você autoriza se torna estrada. Há pessoas que passam a vida inteira orando, mas nunca autorizam o céu a mexer onde mais dói. Elas pedem mudanças, mas têm medo de perder o conhecido. Pedem fartura, mas continuam alimentando hábitos de escassez. Pedem direção, mas ignoram os sinais. Seu anjo da guarda já tentou te mostrar caminhos, já tocou pessoas para te abençoar, já moveu situações para te tirar de enrascadas, mas tudo isso esbarra na sua resistência. Por isso, hoje, essa palavra esquecida precisa ser resgatada. Autorize. Com coragem, com fé, com maturidade espiritual, fale com o céu como quem confia. Diga: eu autorizo que as bênçãos de fartura e prosperidade entrem no meu lar. Eu autorizo que o anjo da guarda desfaça os nós invisíveis que prendem minha família à escassez. Eu autorizo a cura do medo de prosperar. Eu autorizo a limpeza energética de tudo o que me foi imposto e não pertence à minha essência divina. Isso não é misticismo barato. Isso é espiritualidade consciente. Isso é você assumir seu papel como coautor da própria história. Porque quando você autoriza, os céus respondem. E quando os céus respondem, até o impossível se torna caminho. A quarta palavra esquecida é restauração. Uma palavra que carrega em si a promessa de que nada está perdido demais para ser refeito. Nada está quebrado demais para ser curado. Nenhuma família está longe demais para ser reencontrada. Nenhuma alma está ferida demais para ser restaurada pelo céu. Essa é uma verdade que o seu anjo da guarda conhece profundamente, porque ele te acompanha desde antes das suas quedas. Ele viu quando sua fé começou a rachar, quando o medo ganhou mais espaço do que a esperança, quando o seu coração começou a se acostumar com a dor como se ela fosse normal. Mas ele nunca se acostumou. Ele nunca aceitou isso como definitivo. A função do seu anjo é, entre muitas, restaurar em você a visão original do que Deus sonhou para a sua vida. E isso inclui sim sua prosperidade, sua estabilidade, sua fartura, material, emocional e espiritual. Porque prosperidade verdadeira não é só dinheiro na conta. É ter paz para dormir e esperança ao acordar. É ver seus filhos seguros, sua casa limpa de energias pesadas, sua mesa com o pão de cada dia. Mas quando essa visão se perde, quando as rachaduras da vida abalam os alicerces da fé, é fácil cair na armadilha de acreditar que o quebrado deve permanecer quebrado, que o perdido não volta mais, que o que foi ferido vai sangrar para sempre. É aí que entra a restauração divina. Ela não apaga o passado, ela transforma o passado em base de crescimento. E essa restauração, muitas vezes, começa silenciosa, no fundo da alma, quando você nem percebe. Seu anjo da guarda começa a tocar lembranças que você achava que já tinha enterrado, mas que ainda doíam. Começa a te afastar de pessoas que alimentam sua dor sem que você entenda o porquê. Começa a te guiar para lugares, palavras, encontros que mexem com você. É o processo começando. Só que ele só continua se você permitir, se você confiar, se você parar de tentar colar os pedaços com suas próprias mãos e entregar ao céu os cacos da sua história. E aqui está a chave. A restauração espiritual abre espaço para a prosperidade, porque a alma curada atrai bênçãos. O coração leve se torna fértil para novos começos. O espírito limpo de rancores começa a vibrar em outra frequência, e aquilo que parecia trancado há anos começa a fluir. Talvez o que esteja travando sua prosperidade não seja o que está do lado de fora, mas o que ainda dói aí dentro. Talvez a cura que você busca na conta bancária precise começar no seu relacionamento com sua própria história, com os seus traumas, com as palavras que ouviu e acreditou, com as culpas que carrega há décadas e não percebeu que já foram perdoadas no céu. Seu anjo da guarda sussurra todos os dias: não é o fim. Ainda há beleza nesse caos. Ainda há propósito nessa dor. Ainda há reconstrução nesse deserto. Ele não desiste porque vê o que você não vê. E se você parar para sentir,
perceberá que a restauração já começou, nas pequenas mudanças, nos dias em que você tem força sem saber de onde vem, nas lágrimas que lavam a alma, mesmo sem explicação, nos silêncios em que algo em você se acalma sem motivo aparente. São sinais. Sinais de que há movimento espiritual acontecendo a seu favor. Então, hoje, diga essa palavra em oração: restauração. Fale com o seu anjo da guarda como quem entrega os cacos e confia na arte divina da reconstrução. Diga: anjo, restaura a minha fé. Restaura a alegria que o tempo levou. Restaura minha visão sobre o que é possível. Restaura os caminhos da minha casa, da minha família, do meu coração. Eu aceito ser restaurado pela mão de Deus. Essa entrega abre portais. Essa humildade espiritual toca o céu. E quando o céu toca sua história, não há miséria, não há escassez, não há escuridão que resista. O quebrado se torna obra-prima. O que foi destruído vira testemunho. O que era fim vira recomeço. A quinta palavra esquecida é disponibilidade. Sim, talvez ela soe simples demais à primeira vista, mas carrega uma força espiritual muitas vezes ignorada. O seu anjo da guarda está sempre disponível. Sempre. Mas será que você está? Será que sua alma está verdadeiramente aberta para a ação dele? Será que sua rotina, seus pensamentos, suas decisões, suas orações estão deixando espaço para que a presença dele atue? Muitas pessoas pedem ajuda ao céu, mas seguem fechadas. Pedem proteção, mas se trancam em rotinas tão barulhentas que não conseguem ouvir as respostas. Pedem fartura, mas não abrem mão de comportamentos que bloqueiam a abundância. Pedem sinais, mas vivem distraídas demais para reconhecê-los. E o anjo, mesmo ao seu lado, encontra dificuldade para agir, porque o livre-arbítrio é uma lei sagrada. Ele não invade, ele espera. Espera a sua permissão, espera a sua disposição. Disponibilidade espiritual é muito mais do que rezar antes de dormir ou acender uma vela. É criar um espaço de escuta verdadeira. É cultivar silêncio interior. É limpar o coração da pressa e da dúvida para que a presença do divino possa habitar com liberdade. Quando você se torna disponível, você não força o milagre, você permite que ele aconteça. Você não tenta controlar o tempo de Deus, você entra em sintonia com ele. E isso sim atrai fartura, porque a fartura vem da conexão, da comunhão, da entrega. Talvez a ausência da prosperidade que você busca na sua família não esteja ligada à escassez de bênçãos no céu, mas à indisponibilidade da sua alma para recebê-las. Às vezes, o anjo tenta entregar, mas você não está em casa, espiritualmente falando. Está ausente de si, afastado da sua essência, perdido em 1000 obrigações que abafam o sagrado. E o primeiro passo para mudar isso não é fazer mais, é parar. Parar e se abrir. Parar e respirar. Parar e dizer: anjo da guarda, eu estou aqui. Estou pronto. Fala comigo. Age em mim. Essa pequena atitude muda tudo. Quando você se torna disponível para o seu anjo, você começa a perceber coisas que antes passavam despercebidas. Pequenos toques do invisível, proteções sutis no trânsito, pressentimentos inexplicáveis, encontros que parecem coincidência, mas não são. Tudo isso já estava ali. Só que agora você está disponível para ver, para sentir, para agradecer. E há um detalhe sagrado nisso. A disponibilidade não é apenas para receber, mas também para servir. Quando você se coloca à disposição do céu, o céu também se move por você. É um laço, uma reciprocidade espiritual. É quando você diz: estou pronto para ser um canal. Não quero apenas bênçãos para mim, quero ser bênção na vida dos meus. É aí que a prosperidade começa a se expandir. Porque o que é puro e verdadeiro não para em você, transborda. A fartura começa dentro e se manifesta fora. Hoje talvez o seu anjo da guarda só esteja esperando isso, a sua presença verdadeira. Não a versão cansada, apressada e distraída que o mundo empurra, mas a sua essência. Aquela parte de você que ainda acredita,
que ainda quer ser instrumento, que ainda tem fé. Disponibilidade é dizer: eu não tenho todas as respostas, mas estou aberto, me guia. É assim que o anjo atua, quando encontra espaço, quando encontra rendição. E se você sente que não sabe por onde começar, comece com um gesto simples. Escolha um momento do seu dia e dedique ao silêncio. Apenas feche os olhos e diga: fala comigo, anjo, eu estou aqui. Faça isso com o coração, não com pressa, não como obrigação, mas como reencontro. Você vai perceber que ele já estava esperando, que ele nunca saiu do seu lado, que ele só precisava que você voltasse para casa, para dentro de si mesmo. É nesse encontro que a verdadeira prosperidade começa. Não como algo que você corre atrás, mas como algo que você atrai, com presença, com alma, com disponibilidade. A sexta palavra esquecida é aliança, uma palavra forte, sagrada, mas que muitos usam sem compreender seu peso espiritual. Aliança não é apenas um acordo ou uma promessa, é um laço eterno firmado entre sua alma e a luz. E o seu anjo da guarda faz parte dessa aliança desde antes do seu nascimento. Ele não está com você por acaso, não é uma entidade genérica, nem um recurso emergencial que você chama quando está em perigo. Ele é parte de um vínculo que ultrapassa o tempo e a lógica humana. Desde os primeiros instantes da sua existência, sua alma foi envolvida por essa aliança. O céu decidiu que você nunca caminharia sozinho, e mesmo que você tenha esquecido disso, ele não esqueceu. O problema é que, com o passar dos anos, com os traumas, as quedas, os desencontros e as distrações da vida, a consciência dessa aliança se perde. Você começa a viver como se fosse independente. Tenta resolver tudo sozinho. Crê na sua força, na sua razão, no seu esforço, mas esquece da promessa que está ativa dentro de você. Quando essa aliança espiritual é esquecida, a vida se torna mais pesada. Você tenta carregar fardos que não são seus, toma decisões sem direção espiritual e sente que a prosperidade escapa por entre os dedos. Não porque ela não exista, mas porque você deixou de caminhar com quem foi designado para guiar seus passos. É como ter um mapa sagrado e nunca abri-lo, ter uma bússola divina e ignorá-la. A verdade é que a prosperidade verdadeira não é apenas fruto de trabalho, estudo ou sorte. Ela é, acima de tudo, consequência de uma vida alinhada com o propósito da sua alma. E esse alinhamento só acontece quando você se reconecta com a aliança original. Quando você se lembra que não veio ao mundo sozinho e que não precisa lutar todas as batalhas com a força dos seus próprios braços. O seu anjo da guarda não é apenas um protetor silencioso, ele é parte da missão que você carrega. Ele é guardião de portas que só se abrem com fé, humildade e reconexão. Reativar essa aliança não exige rituais complexos nem fórmulas mágicas. Exige verdade. Um momento de oração sincera em que você reconhece: anjo da guarda, eu me afastei. Mas eu volto. Volto para o nosso laço. Volto para o nosso pacto. Me lembra quem eu sou. Me mostra o que eu esqueci. Essa oração simples, mas cheia de alma, é suficiente para reacender uma chama espiritual que estava adormecida. E quando essa chama se acende, tudo muda. Porque a aliança é como uma chave. Ela abre caminhos, remove obstáculos e traz fartura para lugares onde antes só havia escassez. Você quer ver sua família prosperar? Reative essa aliança. Ensine seus filhos que eles também têm um anjo. Restaure o altar da fé dentro da sua casa. Faça da sua espiritualidade uma prática viva, não um adereço de domingo. Quando a aliança com o céu volta a ocupar o lugar de honra no seu coração, tudo ao seu redor começa a florescer. As portas se abrem, as ideias fluem, as oportunidades aparecem, e aquilo que parecia travado começa a andar. Talvez hoje, o que falte na sua vida não seja dinheiro, reconhecimento ou sucesso. Talvez o que falte seja lembrar que você tem uma aliança viva, espiritual e eterna com o céu. E que essa aliança tem um guardião, um anjo, um amigo fiel que conhece cada passo da sua história. Ele está esperando que você diga: sim, eu volto. Sim, eu me reconecto. Sim, eu te escuto.
porque a prosperidade começa aí, no retorno à aliança que nunca foi rompida, apenas esquecida. A sétima palavra esquecida é gratidão. E aqui não estamos falando da gratidão superficial, aquela que se diz da boca para fora como obrigação ou para parecer positivo. Estamos falando da gratidão como uma linguagem que o céu entende, como um canal direto entre você e o seu anjo da guarda. Porque o verdadeiro agradecimento não precisa de muitas palavras. Ele muda a atmosfera ao redor, ele purifica a energia do ambiente, ele desbloqueia caminhos e transforma corações. Gratidão é um reconhecimento profundo de que mesmo quando as coisas não saem como você queria, elas ainda assim carregam propósito. É quando você para de questionar por que isso aconteceu e começa a perguntar o que isso quer me ensinar. E essa mudança sutil de postura abre um campo invisível de bênçãos. Porque enquanto a reclamação fecha portas, a gratidão abre janelas por onde a luz divina entra. Talvez você esteja esperando uma grande bênção para se sentir grato, mas a verdade espiritual é o contrário. Você só atrai grandes bênçãos quando começa a agradecer pelas pequenas. É como se o céu testasse seu coração. Como se dissesse: você consegue ver a luz mesmo quando ela é só uma fresta? Se você consegue agradecer pela fresta, o céu te entrega o sol. Se você reconhece o valor de uma gota, o rio inteiro vem até você. A gratidão é tão poderosa que muda até a atuação do seu anjo da guarda, porque um coração grato vibra em sintonia com o alto. Ele envia ao universo uma frequência de humildade, de reconhecimento, de conexão com algo maior. E nessa frequência, os milagres deixam de ser exceções e passam a ser respostas naturais. Você começa a perceber o agir de Deus nos detalhes, nos encontros inesperados, nas palavras certas que chegam na hora exata, nas portas que se abrem sem esforço. E não se trata de negar a dor ou fingir que está tudo bem. Trata-se de encontrar beleza mesmo no caos, de enxergar que, por trás de cada dificuldade, há um ensinamento, e que todo ensinamento é uma preparação para algo maior. Você agradece não pelo que perdeu, mas pelo que aprendeu. Não por aquilo que foi embora, mas pelo espaço que se abriu. Não pelo que faltou, mas pela fé que cresceu dentro de você durante a espera. O seu anjo da guarda observa como você reage às provações. E cada gesto de gratidão sincera é como uma chave espiritual. Ela abre as portas da abundância, porque demonstra que seu coração está pronto para receber mais. Não mais por ganância, mas por merecimento. Não mais por desejo, mas por alinhamento. A prosperidade não é consequência de esforço cego, mas de um espírito desperto, e nada desperta mais do que a gratidão. Você pode começar hoje, mesmo agora. Respire fundo e olhe ao redor. O que há na sua vida que você poderia agradecer, mas tem deixado passar? Que bênçãos se tornaram invisíveis por causa da pressa ou da rotina? Quem você pode abençoar com sua gratidão? Às vezes, um obrigado silencioso ao céu é mais poderoso do que 1000 pedidos em voz alta, porque ele vem da alma, e tudo que vem da alma toca o coração de Deus. A partir de hoje, lembre-se, toda vez que você agradecer, mesmo sem ver ainda o que pediu, o seu anjo da guarda se movimenta. Ele vai à frente, alinha as circunstâncias, prepara o terreno, porque a gratidão é a fé em ação. É a certeza de que o céu está trabalhando, mesmo quando você ainda não vê. E quando essa certeza se torna o alicerce da sua vida, a fartura e a prosperidade se tornam consequências naturais do seu caminhar. A oitava palavra esquecida é confiança. E não é aquela confiança racional, que depende de resultados, de provas, de lógica. É a confiança que nasce na alma, mesmo quando tudo ao redor parece estar desmoronando. É a escolha de acreditar que há algo invisível cuidando de você, mesmo quando seus olhos só enxergam escuridão. Essa confiança é uma ponte entre o céu e a terra. Ela conecta sua dor à esperança, sua dúvida à direção divina, seu cansaço à força que vem do alto. Quando você confia, o seu anjo da guarda consegue agir com liberdade, porque ele não precisa lutar contra a sua resistência.
Ele encontra em você um terreno fértil, aberto, pronto para ser guiado. Mas talvez você tenha perdido a confiança. Talvez a vida tenha te ferido tantas vezes que você aprendeu a se defender até mesmo das promessas de Deus. Talvez você tenha criado barreiras em torno do seu coração e por isso a confiança se tornou uma palavra esquecida, uma palavra desacreditada. Mas hoje ela está sendo restaurada, porque confiar não é ignorar as quedas do passado, é escolher continuar, mesmo depois delas. Seu anjo da guarda sussurra esperança quando você está à beira de desistir. Ele não exige que você entenda tudo, apenas que você se permita ser guiado, porque a confiança verdadeira não pede mapas detalhados, nem caminhos iluminados. Ela apenas caminha, passo por passo, em silêncio, com fé. A prosperidade espiritual e material que você busca também depende disso. Porque sem confiança, você trava seu próprio fluxo. Você diz que quer receber, mas está sempre com o coração fechado, esperando o pior. E o universo responde à sua frequência. Um coração que desconfia de tudo atrai apenas provas, atrasos e bloqueios. Mas um coração que confia mesmo sem ver, atrai milagres. Confiança não é passividade, é movimento com direção divina. É trabalhar, sim, mas com leveza. É planejar, sim, mas sabendo que nem tudo está sob seu controle. E aceitar isso não é fraqueza, é sabedoria. Porque há coisas que só o céu pode fazer, há portas que só o seu anjo pode abrir, e há respostas que só virão quando você parar de tentar controlar tudo sozinho. Você já reparou como uma criança se entrega ao cuidado dos pais? Ela não pergunta para onde vai, nem exige explicações. Ela apenas dá a mão e confia. É essa pureza que seu anjo da guarda espera reencontrar em você. Uma confiança sem cálculo, sem resistência, sem medo. Quando você entrega o peso das suas preocupações nas mãos de Deus e confia que Ele já colocou seu anjo à frente, os caminhos se alinham. Não porque tudo ficou perfeito, mas porque você parou de resistir. E isso muda tudo. A vida flui, as bênçãos chegam, a fartura se revela nos detalhes e principalmente na paz que você sente por dentro. Reaprenda a confiar, mesmo que aos poucos, mesmo que tremendo por dentro, mesmo que com lágrimas nos olhos, porque cada passo confiando é um passo em direção ao milagre que já está sendo preparado. E enquanto você caminha com fé, seu anjo da guarda caminha à sua frente, afastando o mal, abrindo caminhos, aproximando o céu da sua casa. A nona palavra esquecida é reconciliação, uma palavra tão poderosa quanto negligenciada, porque ela exige coragem, humildade e uma força que poucos reconhecem como divina. Reconciliação não é apenas um gesto humano de perdão, é um movimento espiritual profundo que abre portais de bênçãos e desbloqueia caminhos que estavam trancados por dentro. Quantas bênçãos já foram adiadas por falta de reconciliação? Quantos lares vivem debaixo de uma nuvem densa de escassez, simplesmente porque corações feridos insistem em carregar mágoas? O anjo da guarda não se afasta, mas sofre, porque ele é um ser de luz, e luz não habita plenamente onde há trevas emocionais cultivadas por tanto tempo. Reconciliar-se com alguém não significa dizer que tudo foi justo. Nem é fingir que a dor não existiu. É reconhecer que continuar preso à mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. É libertar-se da prisão que você mesmo construiu ao redor do seu coração. E quando você se liberta, você também liberta o fluxo da graça sobre a sua vida. Muitos pedem prosperidade, mas ainda estão presos a mágoas antigas. Muitos suplicam fartura, mas vivem alimentando ressentimentos. E o anjo da guarda observa em silêncio, esperando o momento em que seu protegido abrirá espaço para o milagre acontecer. Porque reconciliação também é isso. Abrir espaço. Limpar o interior. Tornar o ambiente da alma favorável para o agir de Deus. Talvez você pense que é tarde demais, ou que o outro nunca entenderia, mas às vezes
A reconciliação mais urgente não é com outra pessoa, é com você mesmo. Quantas vezes você se culpou por escolhas antigas? Quantas vezes você se condenou por não ter sido mais forte, mais sábio, mais rápido? E carrega isso até hoje, como se fosse um castigo que precisa continuar? Chegou a hora de se perdoar, de se acolher, de olhar para dentro com a mesma misericórdia que você pede a Deus. Seu anjo da guarda já te perdoou faz tempo. Ele sabe que você fez o melhor que pôde com a luz que tinha. Ele viu sua dor. Ele viu seu esforço e nunca te abandonou. Mas ele espera que você faça o mesmo por si. A reconciliação também pode ser com o céu. Sim, muitos se afastaram de Deus porque não entenderam o sofrimento, porque acharam que oraram em vão, porque pediram e não foram atendidos da forma como esperavam, e criaram uma barreira invisível com o divino, como quem diz: eu queria confiar, mas não posso mais. Mas Deus não se ofende com sua dor. Ele compreende. E ele enviou o seu anjo da guarda justamente para te ajudar a reencontrar o caminho de volta. Porque reconciliação com Deus é um reencontro com a esperança, com a paz, com a possibilidade de uma nova história, mesmo depois de tanto tempo. Não subestime o poder dessa palavra esquecida. Reconciliação é uma chave espiritual que destranca prisões internas, cura feridas e abre as janelas do céu sobre sua vida. Quando você dá esse passo, seu anjo da guarda se alegra, e as bênçãos começam a fluir novamente, não como mágica, mas como consequência de um coração que decidiu viver livre. E não há fartura maior do que viver em paz. Não há prosperidade mais profunda do que uma alma que não carrega mais pesos desnecessários. Seu anjo está pronto para te ajudar nesse processo. Basta você permitir.